Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Vamos dar início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o Congresso Nacional, aqui nos informa que gasto da Câmara com viagens aumenta 78% no primeiro ano de Mota. Os deputados dão diferentes justificativas para essas missões. E o presidente diz que o Congresso ganhou protagonismo. Outro assunto agora falando sobre o Supremo. Estratégia de Edson Fachin para Código de Conduta no Supremo Tribunal Federal divide até os ministros que são favoráveis à ideia. Aqui informa que os apoiadores temem que proposta seja vista como resposta à crise do Master. Inclusive, falando aí sobre o caso Master, temos aqui um destaque. BRB negocia com BTG e outras instituições privadas venda de ativos comprados do Master. Aqui nos informa que solução de mercado consta na proposta apresentada pela instituição do Distrito Federal ao Banco Central. Sobre a nossa Previdência, aqui informa que o INSS cria fila nacional na qual doentes graves continuam sem receber atendimento prioritário. Mudando um pouco de assunto, temos uma informação aqui neste carrossel de imagens sobre evento aqui no nosso país. A FIFA divulga pôsteres das cidades da Copa do Mundo Feminina no Brasil, feitos por artistas das 8 capitais que receberão partidas em 2027, como a gente observa aqui nesta imagem. Agora, temos a entrevista desta segunda-feira na Folha de São Paulo. A melhor realização artística de 2025 foi O Agente Secreto, é o que diz David Remnick, da New York. Em entrevista, o jornalista fala sobre o lançamento do livro Sustentar a Nota. Agora, sobre as eleições pelo mundo, temos uma notícia que candidato de esquerda vence ultradireita de lavada e será o próximo presidente de Portugal. Temos outra notícia também, que a primeira-ministra do Japão consolida o poder com vitória histórica em eleição. Temos outro assunto também, um evento esportivo. O Bad Bunny reafirma a América como continente e acena ao Brasil em um show no Super Bowl. E Trump afirma que essa apresentação foi nojenta e afronta aos Estados Unidos. Temos outro assunto aqui no Brasil, que a esquerda e direita propõem leis que ampliam o direito da mulher, mas somente os conservadores visam a redução desses direitos. E sobre o carnaval deste ano aqui no nosso país, foliões escalam muro e telhado para fugir de tumulto em bloco no centro de São Paulo. E blocos simultâneos na Consolação têm grades derrubadas e também um público prensado, como a gente vê aqui nesta imagem. E ainda temos aqui mais outros assuntos para o carnaval deste ano. Decisão de blocos simultâneos tomada em janeiro gerou apreensão e teve aval de Nunes. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um destaque sobre a alimentação. Alimentos proteicos ajudam a se sentir saciado, mas os benefícios foram supervalorizados. Aqui nos informa que pesquisas mostram que dietas proteicas reduzem o hormônio da fome, mas esse efeito dura de 3 a 4 horas e nem sempre resulta em menor consumo nas refeições seguintes. No caderno Todas, temos aqui uma notícia sobre o câncer de mama que nos informa que pais afirmam que médicos ignoraram sintomas de câncer de mama de filha de 17 anos de idade. Agora, na editoria de economia desta segunda-feira, temos aqui o primeiro assunto para o varejo. Saiba como comprar produtos devolvidos e economizar na Amazon e também no Mercado Livre. Itens abertos ou pouco usados têm desconto que pode chegar a quase metade
do preço. Falando sobre tecnologia, entenda como os escritores estão usando a inteligência artificial para reescrever o amor. Há quem informa que o mercado enfrenta polêmica com autores que usam tecnologia sem deixar claro aos leitores. E mais outro assunto para a inteligência artificial, aqui nos informa que o Elon Musk aposta que outro conglomerado de tecnologia pode vencer o Wall Street, que no caso é o dele. O bilionário anuncia a fusão de negócios da SpaceX com xAI, entregando os investidores. Falando agora sobre a política aqui no nosso país, em meio à disputa de aliados no Maranhão, Lula reforça apoio à senadora Elisiane Gama, do PSD. O presidente vive em um impasse entre Carlos Brandão e Felipe Camarão na corrida pelo governo. Agora, temos aqui alguns assuntos internacionais em destaque desta segunda-feira, neste primeiro bloco. O primeiro destaque é para a América Latina. O Juan Pablo Guanipa é preso novamente menos de 12 horas após ser liberto na Venezuela. O regime afirma que prisão de opositor é por descumprimento das condições de liberdade. Falando sobre a Ásia, magnata da mídia pró-democracia é condenado a 20 anos de prisão em Hong Kong. Aqui nos informam que o magnata foi sentenciado sob a Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim. Agora, temos aqui alguns assuntos no caderno de cotidiano. Primeiro assunto diz que PT rebate Nunes e afirma que a prefeitura tinha caixa para fazer piscinão do Capão Redondo. A prefeitura afirma que projeto de Haddad previa impacto social imensurável. Logo, era inviável. Agora, no Paraná, a advogada conta como salvou mãe e primo de incêndio pela janela de apartamento. A Juliane Vieira concede a primeira entrevista após mais de 3 meses de internação. Agora, temos aqui também um assunto que o podcast Café da Manhã explica por que Roblox atrai crianças, mobiliza protesto virtual e também preocupa os pais. O misto de jogo e rede social está entre as plataformas sujeitas às regras do ECA Digital. Temos aqui também outros destaques, agora falando sobre chuva. Temporal atinge litoral norte de São Paulo e causa deslizamento de terra. Na rodovia Rio Santos, aqui nos informa que a Defesa Civil monta um gabinete de crise e o órgão já registrou 13 desalojados e 4 desabrigados até este momento. Agora falando sobre saúde, nova entidade promete certificar especialistas e abre embate com grupos médicos. O Conselho Federal de Medicina afirma que não vai reconhecer títulos emitidos pela OMB. Nesta mesma editoria, que nos informa que a Anvisa registra 6 mortes suspeitas de pancreatite associadas ao uso de canetas emagrecedoras. Agora, no caderno de ciência, temos aqui o assunto que a NASA confirma o primeiro voo para a Estação Espacial após evacuação médica. E essa missão deve decolar na manhã de quarta-feira, que será dia 11 de fevereiro. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, iniciamos aqui com esta imagem. Superlotação em megablocos causa tumulto no centro de São Paulo. Aqui nos informa na legenda que a concentração simultânea de 2 megablocos, no caso o Acadêmico do Baixo Augusta e o da Skol, provocou uma confusão na Rua da Consolação. E os foliões foram prensados contra as grades. E a Polícia Militar diz que não houve aí ocorrências graves, mas acabou restringindo a circulação no centro. Como a gente observa aqui, fotografia deste momento. Agora a manchete de hoje. Temos aqui um assunto para a política que a maioria da Câmara e do Senado diz apoiar CPI sobre o caso Master. E cúpula
resiste à investigação e 2 pedidos foram protocolados. Apesar da resistência da cúpula do Congresso à criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso do Banco Master, a maioria dos parlamentares diz apoiar essa iniciativa. E um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo aponta que dos 513 deputados, 283 se declaram favoráveis à abertura de uma CPI do Master, que no caso corresponde a 55%, enquanto apenas um diz ser contrário. E 4 não quiseram tomar posição e o restante não respondeu aos contatos desta reportagem. E entre os 81 senadores, 54 defendem uma CPI, que corresponde a 66%. Aqui informa ainda que um senador é contrário e um não quis se posicionar. Aqui também informa que o restante não respondeu à reportagem e foram protocolados no Congresso 2 requerimentos para abertura de CPIs do Master, uma na Câmara e outra mista, que é composta por deputados e senadores. E a disputa entre governistas e oposicionistas sobre qual seria o foco de uma eventual CPI. E esse requerimento da CPI na Câmara é do deputado Rodrigo Hollenberg, que é adversário do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. E a CPI mista foi proposta pelo deputado bolsonarista Carlos Jordi. Agora, temos aqui um assunto em destaque. Premier vence a eleição e obtém mandato para agenda linha dura no Japão. A maioria absoluta na Câmara dos Deputados do Partido Liberal Democrático, da Premier, viabilizará políticas nacionalistas, anti-imigração e anti-China. E ainda nessa chamada de capa, temos a informação que 316 será o total de cadeiras do PLD das 465 da Câmara, e antes eram 198. E na Europa também temos aí mais outros destaques, também falando sobre eleições. A esquerda bate com folga a ultradireita e elege o presidente de Portugal. O socialista Antônio José Seguro teve 67% dos votos, ante 33% de André Ventura, que é um candidato da extrema-direita. Agora temos aí outros destaques falando sobre economia e negócios aqui no Brasil. Temos um assunto sobre produção. A indústria extrativa deve ter maior alta do PIB, puxada pelo petróleo. O IBRE-FGV prevê expansão de 9,6% no PIB do segmento neste ano. E a produção de petróleo deve crescer mais de 10%. Agora, sobre o orçamento, o Congresso indicou 1,6 bilhão de reais em emendas fora das regras do STF. E sobre a ciclovia da Faria Lima, em São Paulo, bikers disputam espaço com patinetes e skates motorizados. No teatro, em monólogo, Daniele Winitz foge de estereótipos da televisão. Agora, por último, aqui na capa ainda do jornal Estado de São Paulo, temos um destaque na área de esporte sobre o Campeonato Paulista. Palmeiras vence o Corinthians no primeiro derby do ano. O Flaco Lopes fez o gol da vitória do Palmeiras na Neoquímica Arena. Memphis Depay desperdiçou pênalti. Agora já na capa do Jornal Globo desta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, temos aqui a manchete do dia. Dívida de 17 estados com a União será corrigida apenas pela inflação. Aqui informa que das 27 unidades da federação, 22 aderiram ao programa, que, de acordo com os analistas, transfere débitos delas para o governo federal. Aqui informa que a maioria das unidades da federação, 22 das 27, aderiram a um novo programa de negociação de dívidas com a União, que é o Propag, aprovado pelo Congresso.
E desse total, até agora, 17 estados passarão a contar apenas com a correção dos débitos pela inflação. Aqui nos explica que esse modelo define prazo de 30 anos para a reestruturação das dívidas e também prevê contrapartidas, como investir o dinheiro economizado em educação técnica. E para os especialistas ouvidos, o programa oferece condições mais confortáveis para os estados resolverem o problema que vem da década de 1990, mas acaba transferindo esse débito para o caixa da União. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque para a política, temos a informação que Flávio e PSD disputam partidos do Centrão que flertam com o governo. Em busca de tempo de TV e também palanques nos estados, Gilberto Kassab e PL fazem ofensiva pelo Republicanos e pela Federação União PP, que preferem adiar essa decisão. Temos aqui outros assuntos também na política. Fachin deve acelerar cortes de extrateto após a decisão de Dino. Salários e penduricalhos de juízes são apontados como grandes desafios do presidente do Supremo nos próximos meses. Temos ainda na política, ministros aceleram o uso da máquina para as eleições. Há poucos meses do início da campanha, ministros de Lula intensificam repasses de verbas e as visitas a seus redutos eleitorais. Sobre a educação, temos aqui uma notícia que o MEC não distribui livro em braille e afeta 45 mil pessoas. Os estudantes cegos ou com baixa visão começam hoje o ano letivo lidando pela primeira vez com a falta de material adaptado. Agora, temos outro assunto internacional em destaque aqui na capa do Jornal Globo. Portugal dá ampla vitória a moderados sobre a extrema-direita. O socialista moderado Antônio José Seguro foi eleito ontem presidente de Portugal ao derrotar, por 67% a 33%, André Ventura, líder do partido de extrema-direita Chega. E embora o papel do presidente português seja principalmente simbólico, ele atua como árbitro em momentos de crise. Outros assuntos internacionais na manhã desta segunda-feira aqui no Jornal Globo. A Rússia endurece guerra com novas armas em pleno inverno. Com novos mísseis, drones e tática da matilha, Moscou intensifica ataques à Ucrânia e dá também um recado à Europa. Falando sobre a Ásia, premier japonesa conquista supermaioria num congresso. Com uma vitória histórica, o governo pretende pôr em prática planos para reduzir a inflação e avançar na segurança regional. Agora, mudando de assunto, temos aqui os próximos destaques sobre o Rio de Janeiro. O primeiro fala sobre folia, tradição e caos que marcaram os megablocos. Aqui nos informa que o Acadêmicos do Baixa Augusta encontrou o bloco do DJ Calvin Harris e superlotou o centro de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, o cordão do Boitatá, que esta imagem ao lado, desfilou na Avenida 1º de Março, fechando aí o pré-carnaval. Já o próximo assunto, facção criminosa assusta moradores da histórica Paraty. O avanço do Comando Vermelho sobre bairros da cidade de Paraty, na Costa Verde Fluminense, tem assustado moradores, comerciantes e também os agentes de turismo. Fora do centro histórico, os bandidos têm ampliado a exploração de atividades econômicas e empresas de ônibus já evitam até mesmo certas ruas no Rio de Janeiro. Agora temos aqui um destaque para esporte. Flu leva taça Guanabara após Vasco bater Botafogo. O Fluminense derrotou o Maricá e confirmou ontem a melhor campanha do primeiro turno do Carioca, levando a taça Guanabara. Em São Januário, o Vasco bateu o Botafogo por 2-0 e reencontrou a paz com a torcida.
Agora temos aqui um assunto em destaque, na verdade é um destaque do segundo caderno. União com a Holanda que dá frutos no Brasil. Com programa de financiamento a talentos brasileiros do cinema, Festival de Roterdã, encerrado ontem na Holanda, tem marcado a carreira de diretores como Kleber Mendonça Filho e Karin Ainós, que diz que o apoio mudou minha vida completamente. Já no Correio Brasiliense desta segunda-feira, temos no alto da capa aqui um destaque do Caderno de Cidades: comoção e revolta na despedida de Rodrigo. Em meio a palmas e gritos por justiça, familiares e amigos se despediram de Rodrigo Castanheira, de apenas 16 anos de idade, que morreu no último sábado, vítima de traumatismo craniano. Isso depois de ter sido agredido a socos pelo ex-piloto Pedro Turra, de 19 anos de idade. O corpo do adolescente foi velado na Igreja Batista Capital e a cerimônia, restrita à família e aos amigos, fechou um capítulo do crime que comoveu o país. E aqui também nos informa que este caso ainda pode ter desdobramentos na justiça. Com a prisão de Pedro Turra, novas testemunhas começaram a relatar versões diferentes daquelas apresentadas inicialmente. E o advogado da família, Albert Alex, afirmou o seguinte: antes, a história era do chiclete. E depois da prisão, as pessoas começaram a falar a verdade. Como a gente vê aqui nestas imagens, depois do velório reservado na Igreja Batista Capital, o corpo do garoto, do Rodrigo Castanheira, seguiu no caminhão do Corpo de Bombeiros ao Campo da Esperança. E essa despedida terminou com balões brancos. Agora, mudando de assunto, temos aqui um outro destaque, já falando sobre política do nosso país. Temos a informação que o foco de Lula é a segurança. Um dos pilares da campanha para o 4º mandato do presidente Lula será o combate ao crime organizado e ao narcotráfico. E o petista pretende buscar cooperação internacional, principalmente com os Estados Unidos. E Lula também defende o maior papel do governo federal no combate às facções criminosas. E ainda para a política nacional, Kassab descarta Tarcísio no Planalto. Abre aspas. Essa página está virada e ele tem dito que não será. Fecha aspas, foi o que disse o presidente do PSD, Gilberto Kassab, sobre os projetos eleitorais do governador paulista, que buscará a reeleição. E a legenda quer lançar nome próprio até o mês de abril. Também falando sobre as eleições, temos aqui um destaque sobre o caminho das urnas. A Justiça Eleitoral do Distrito Federal e especialistas detalham prazos, deveres e cuidados para quem votará e para os candidatos durante o pleito deste ano. E são mais de 2 milhões de eleitores na capital do país. Sobre tecnologia, Big Techs vão investir 650 bilhões de dólares em inteligência artificial. Também temos outro destaque para os esportes. O Santos vence o Noroeste por 2-1, escapa do rebaixamento e volta a sonhar com mata-mata no Paulistão. E no Rio, Vasco bate o Botafogo e escapa do Fluminense nas quartas de final. Falando também sobre tecnologia, temos aqui um destaque para lubrificante ecológico. O composto sólido usado em máquinas agrícolas substitui grafite e talco na dispersão de sementes. Eles podem gerar riscos à saúde e também ao ambiente. E sobre as eleições de Portugal, temos aqui o resultado da vitória da esquerda. Depois de 20 anos, Portugal elege um esquerdista para a presidência. O Antônio José Seguro, ele que é do Partido Socialista, venceu o candidato da extrema-direita, que é, no caso, o André Ventura. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui a manchete do dia que fala sobre desempenho. Resultado das empresas no 4º trimestre deve sinalizar início de retomada. Temporada de balanços pode marcar inflexão para companhias listadas
com a perspectiva de recuperação gradual apoiada pela queda dos juros. Agora temos aqui outros assuntos. Investidores a Fictor apontam risco de manobra. Temos aqui a informação que a recuperação judicial do Grupo Fictor ganhou um novo capítulo com a movimentação de advogados que representam investidores das chamadas sociedades em conta de participação. E os investidores alegam que depois do pedido de proteção contra credores, a companhia anunciou a dissolução dessas sociedades de forma unilateral. Isso pode dificultar o recebimento por parte de quem alocou dinheiro nelas. E a Fictor, no entanto, alega que o processo deve não só organizar, como agilizar esses pagamentos. E a Polícia Federal já instaurou 7 inquéritos sobre o suposto esquema de fraude no Banco Master ou casos correlatos, e um deles mira o Grupo Fictor. Temos também outras informações sobre a economia. Receitas dos bancos de investimento voltam a cair. Falando aí mais um assunto internacional, socialista vence a eleição em Portugal. O candidato socialista Antônio José Seguro obteve ontem uma vitória esmagadora sobre o populista de extrema-direita André Ventura no segundo turno das eleições presidenciais de Portugal. E com 99,2% das urnas apuradas, Seguro tinha 66,82% dos votos e Ventura 33,18%. E marcando posição contra as bandeiras antissistema e antimigrantes do adversário, Seguro apresentou-se durante a campanha como candidato moderado disposto a cooperar com o governo de centro-direita. Aqui também nos informa que ele se tornará o primeiro chefe de Estado português socialista em 20 anos, sucedendo ao conservador Marcelo Rebelo de Sousa. Temos aqui outros assuntos, que é uma entrevista com o sócio e gestor responsável pelos fundos líquidos da Quiné Investimentos. Marco Aurélio Freire afirma que o ambiente externo que impulsionou os ativos brasileiros pode perder tração à medida que a economia americana reacelera e o mercado de trabalho volta a pressionar a inflação nos Estados Unidos. E ele afirma durante a entrevista ao Valor Econômico que, independentemente do cenário eleitoral, existe uma tendência clara. A Selic está muito fora de preço. Temos outras informações na capa do Valor Econômico. Boi China, que no caso é um animal com características específicas para entender o mercado do país asiático, define perfil da carne brasileira. E aqui nos informa também que a União concede desconto maior a devedores. Aqui nos informa que a Advocacia Geral da União flexibilizou as regras para a negociação de dívidas federais não tributárias. E o objetivo é aumentar a arrecadação. Aqui também informa que a mudança foi feita dentro do programa Pactua Mais, criado em 2025. E aqui também explica que antes este desconto máximo para o pagamento à vista era de 10% e no parcelamento em até 10 meses variavam de 1% a 9%. Agora daremos continuidade aos destaques na capa do Valor Econômico de hoje. Temos aqui esta matéria que defensiva de Alcolumbre na Amprev pode beneficiar a indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal. Indicado do presidente do Senado para a direção do Amapá Previdência, foi alvo de operação da Polícia Federal. Aqui informa que na noite de quarta-feira, dia 4 de fevereiro, enquanto o presidente Lula recebia o presidente da Câmara, Hugo Mota, e deputados para jantar na Granja do Torto, o presidente do Senado comemorava os 258 anos de Macapá. E naquele dia, o Davi Alcolumbre publicou um vídeo nas suas redes sociais em que, dançando com a mulher, a Liana Andrade, convida para a festa. Ele afirma que se não for para cantar com o coração, nem vou. E 2 dias depois, dirigentes do Amapá Previdência, que no caso é a Amprev, foram alvo de uma operação de busca e apreensão.
Entre os dirigentes está Jocildo Lemos, que foi tesoureiro das campanhas do senador em 2018 e 2022 e por ele indicado para o cargo. E na condição de presidente da Amprev, Lemos é o responsável, em última instância, por manter o aporte de recursos no Master, a despeito das advertências do Ministério da Previdência Social, do TCU e também do Ministério Público Federal. E ainda na sexta, Alcolumbre soltou uma nota protocolar em que reafirma sua confiança nas instituições e na justiça. Defende a investigação e arremata desejando que os verdadeiros culpados sejam punidos. E outro assunto envolvendo aí o caso Master também, temos aqui esta matéria, que caso Master coloca em xeque planos de Ibanez Rocha para o Distrito Federal. O escândalo compromete a imagem do governador e o seu favoritismo para a vaga no Senado. Aqui nos informam que esse escândalo pode mudar o quadro da disputa eleitoral pelo Senado e também pelo governo do Distrito Federal. O caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro compromete a imagem do governador Ibanez Rocha, antes favorito para uma das duas vagas em disputa ao Senado. Ibanez defendeu publicamente a compra do Banco Master pelo BRB e trabalhou para aprovação na Câmara Distrital de um projeto que autorizava essa operação, que foi vetada pelo Banco Central. E a fragilização de sua imagem compromete também a candidatura ao governo local de sua vice, a Celina Leão, que deve assumir o cargo em 30 de março. Aqui nos conta nessa matéria que a primeira consequência desse escândalo deve ser a de tornar mais difícil uma aliança entre a dupla Celina e Ibanez e o PL. O projeto inicial do governador era o de concorrer ao Senado em dobradinha com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E já havia resistências a este plano dentro da legenda desde o fim do ano passado, quando a deputada Bia Kicis se lançou para a segunda cadeira e o senador Exálcio Lucas manteve a disposição de concorrer ao governo. Também temos aqui outros assuntos para a política nacional, que Lula volta a acusar Congresso de sequestrar orçamento e culpa PT por apoio a emendas de relator. O presidente diz em discurso à militância que mecanismo não é normal. Temos outros assuntos também, que Lula pode recorrer à Fufuca para ter apoio do governador no Maranhão. O impasse entre Carlos Brandão e seu vice inviabilizaria acordo para a composição da chapa e o ministro seria a terceira via. E o presidente Lula também afirma que as eleições vão ser uma guerra e descarta agora a versão Lulinha paz e amor em campanha. Em seu discurso, o presidente cobra a construção de alianças nos estados e diz que brigas internas acabaram com o PT. Também temos aqui outros assuntos, agora um texto do colunista Bruno Caraza, no Valor Econômico. Ele escreve que canetada não é solução para super salários. Liminar do ministro Flávio Dino é corajosa, mas está longe de resolver as imensas distorções salariais no setor público. E outro destaque, também temos aqui uma análise de César Felício. Com liminar sobre penduricalhos, Dino favorece Lula sem enfraquecer Hugo Mota. Medida conta ainda com um segundo efeito de contrabalançar o devastador desgaste na imagem do judiciário. Temos aqui outros assuntos também. Advogado de Bolsonaro diz que laudo da PF não descarta a prisão domiciliar. O documento reconhece o quadro clínico como grave, bem como os riscos concretos à sua vida, inclusive com possibilidade de óbito. É o que sustenta o ex-ministro de Minas e Energia. Temos outros assuntos também na saúde, que o senador Otto Alencar passa por implante de marca-passo após mal-estar. E PT aprova resolução com críticas ao Banco Central em defesa da revisão da meta de inflação. E por último, novo líder da oposição visita Bolsonaro e diz ter recebido orientações para atuar na Câmara.
O cabo Gilberto foi a Papudinha, onde o ex-presidente cumpre pena por tentativa de golpe. E esses foram os principais assuntos em destaque nas principais capas dos jornais aqui do nosso país. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do jornal O Globo. Temos o primeiro destaque de hoje para a economia. Aqui nos informa nesta matéria que dívida de 17 estados com a União será corrigida apenas pela inflação. A maioria das unidades da federação adere ao Propag, que é um novo programa de negociação de débitos. Temos agora aqui um outro assunto que também fala aí sobre economia. É preciso naturalizar discussão de mudanças na Previdência, é o que defende o secretário do Tesouro. O Rogério Seron afirma que o foco da equipe econômica neste ano é atingir a meta de resultado das contas públicas, um superávit de 0,25% do PIB, e reconhece possibilidade de aporte nos Correios. Temos aqui um outro destaque. Agora, falando de Minas Gerais, a Justiça determina paralisação imediata de operações da Vale em Ouro Preto após um colapso de estrutura. Essa decisão atende em parte ao pedido do Ministério Público e do Estado, que propuseram uma ação civil pública contra a mineradora. Falando sobre política, temos aqui outros assuntos. Flávio e PSD disputam apoio do Republicanos e da Federação União PP, que adiam definição e flertam com o governo. Siglas de centro aguardam negociação de termos mais favoráveis, enquanto ainda buscam aproximação à gestão Lula. Em arranjos regionais, tempo de TV, estrutura eleitoral, vagas nas chapas e cargos pautam as conversas. E de saída do governo, ministros enviam verbas a seus estados e dão um tom eleitoral a inaugurações. Aqui nos informa que, prestes a deixar as pastas que comandam, os auxiliares de Lula têm intensificado a agenda em redutos eleitorais. Agora, sobre a educação, temos aqui um assunto sobre Braille Zero. Pela primeira vez, o Ministério da Educação deixa 45 mil deficientes visuais sem livros didáticos no início do ano letivo. Cerca de 45 mil estudantes pelo país estão começando o ano letivo hoje, precisando lidar pela primeira vez com a falta do material adaptado. E as entidades veem decisão política, não orçamentária, e alertam também para um déficit cognitivo irrecuperável por parte dessas crianças. Falando sobre o Rio de Janeiro e a criminalidade, aqui nesta matéria nos informa que a expansão do Comando Vermelho em Paraty afeta moradores, comércio e também pontos turísticos da região. Agora estabilizada na cidade, facção ampliou a exploração das atividades econômicas nos bairros, assim como acontece na capital, como a gente observa aqui nessa imagem, uma pichação em alusão ao Comando Vermelho lá em Paraty. E mais um assunto para a violência que assola o Rio de Janeiro. 6 pessoas são mortas em ataque contra bar em Nova Iguaçu. E uma das vítimas foi atingida por uma bala perdida. A Ana Cristina dos Santos, de 57 anos de idade, ela foi ferida na região dorsal. Chegou a ser encaminhada para uma cirurgia, mas não resistiu ao ferimento. Falando sobre política, João Campos reage à sinalização de Lula por eleição em São Paulo e defende Alckmin como vice. Petista admitiu que pode trocar seu companheiro de chapa para ter um palanque mais forte no maior colégio eleitoral do país. E temos também uma notícia na área de cultura internacional.
Após sucesso de Bad Bunny no Super Bowl, Trump critica a apresentação. Ele afirma que é uma afronta à grandeza americana. O presidente dos Estados Unidos se recusou a comparecer à final do torneio. Temos aqui um outro assunto, um caso que aconteceu em São Paulo. Um piloto da Latam é preso em Congonhas, suspeito de integrar uma rede de abuso sexual de menores de idade. Investigado levava crianças e adolescentes a motéis com uso de documento falso. E essa operação cumpre mandados em São Paulo e Guararema, que nos informa que um piloto foi preso na manhã de hoje, segunda-feira, suspeito de integrar uma rede de abuso sexual de menores. E funcionário da companhia aérea Latam, ele foi detido dentro de uma aeronave no aeroporto de Congonhas, que fica localizado na zona sul de São Paulo. De acordo com o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos de idade, é investigado por suspeita de abuso sexual contra crianças e adolescentes de 11 anos, 12 e 15 anos. E de acordo com as investigações, o piloto levava os menores a motéis utilizando documentos falsos. E uma mulher de 55 anos também é suspeita de envolvimento nesse esquema, acusada de aliciar as próprias netas, crianças e também adolescentes. Além da prisão do piloto, a operação cumpre outro mandado de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão contra 4 investigados em São Paulo e em Guararema, que ficam localizados na Grande São Paulo. Agora, mudando de assunto, temos aqui uma matéria na área de saúde sobre a pancreatite. Tudo o que se sabe até agora sobre as mortes suspeitas da doença associada ao uso de canetas emagrecedoras. A Anvisa já registrou 145 notificações do quadro entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025. Temos também aqui no caderno Ela um destaque sobre a cor preta em casamentos, porque a cor deixou de ser um tabu e agora virou uma tendência. Especialista explica como novos significados transformaram a estética das cerimônias contemporâneas. Agora, na editoria de economia, aqui no site de notícias do Globo, temos aqui esta matéria que nos informa que Nelson Tanuri tem dívida executada e perde parte de suas ações na Light e na Aliança Saúde. Fundos ligados ao executivo deixam de ser acionistas controladores da empresa de saúde. E na Light, fundo Opus passa a deter o equivalente a 9,9% da empresa. Temos aqui outros assuntos. Também destaque, no Rio de Janeiro, morre Jorge Babu, ex-deputado e vereador que criou o feriado de São Jorge, lá no Rio de Janeiro, aos 60 anos de idade. O ex-policial civil e com base eleitoral na Zona Oeste, Babu foi vereador e deputado estadual. Essa trajetória política terminou após condenações e decisões da Justiça Eleitoral. Outros assuntos também que estão em destaque no Globo de hoje. Rio de Janeiro pode ter pancadas de chuvas fortes nesta segunda. Isso porque a cidade está sofrendo influência de uma zona de convergência do Atlântico Sul. Temos também outros assuntos em destaque. Após sucesso do cantor Bad Bunny no Super Bowl, Trump critica a apresentação. Temos também aqui um texto de Bernardo Melo Franco. Em sua coluna, ele escreve que ministro acusado de importunação sexual terá novos problemas no STJ. Alvo de sindicância, Marco Buzzi pediu licença médica e se internou em um hospital. E sobre o Rio de Janeiro, o CV se aproveitou da raiva. É o relato de uma mãe que perdeu 2 filhos para o tráfico. Os rapazes de 17 e 20 anos que vinham sendo acompanhados aí na reportagem do Jornal Globo morreram
numa troca de tiros com a polícia há 10 dias após uma disputa territorial. Agora outros assuntos. Temos aqui na Editoria Brasil, celular proibido, sumiço e morte. Como foi a viagem escolar que resultou em uma indenização de R$ 1 milhão a pai de uma aluna. Esta aluna de colégio da elite em São Paulo, a Victória, perdeu a vida durante uma excursão aos 17 anos de idade. O laudo apontou, na verdade, uma asfixia mecânica. Esse caso aconteceu em 2015. Agora, temos aqui um assunto sobre o caso Master, que o colunista Lauro Jardim escreve. Celular apreendido de Vorcaro tem recado com cobrança insistente de uma autoridade da República. Nos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro, há ao menos uma mensagem do pastor Fabiano Campos, seu braço direito para transações heterodoxas, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. Também temos aqui outro texto do colunista Bernardo Melo Franco. Ele escreve que Tarcísio dobra aposta em escolas militarizadas após erros crassos de português. Reforma educacional agrada a bolsonaristas e militares aposentados. Temos aqui outros assuntos. Sobre evento no Rio de Janeiro, Rio Open 2026 distribui ingressos gratuitos para classificatórias nesta terça, amanhã, dia 10, e saiba também como conseguir. Aqui explica que o maior torneio de tênis da América do Sul acontece entre 14 e 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro. Agora temos aqui um caso do cachorro-orelha. Mãe diz que adolescente acusado de agredir orelha se confundiu em depoimento e explica por que pegou o boné do filho. Menor de idade é alvo de pedido de internação provisória. A defesa nega as acusações. Aqui a matéria informa que a mãe do adolescente suspeito de agredir o cão-orelha, que morreu no mês passado em Florianópolis, em Santa Catarina, quebrou o silêncio sobre o caso. A mulher negou que o jovem tenha praticado violência contra o animal e rechaçou a suspeita de que a família estaria planejando mandá-lo para o exterior. Por se tratar de uma investigação envolvendo menor de idade, os nomes dos envolvidos não serão divulgados. Aqui também continua informando que a Polícia Civil de Santa Catarina solicitou à Justiça a apreensão do passaporte do adolescente para impedir que ele deixe o país. E com o término dessa investigação, concluída na última terça-feira, a polícia também pediu a internação provisória do menor de idade. E a defesa nega essas acusações. E ao Fantástico, da TV Globo, e a Record, a mãe do adolescente negou ter tentado esconder o boné do filho. A polícia apontou a identificação das roupas usadas por ele no dia do ataque, registradas em imagens de segurança, nas câmeras, na verdade, de segurança do local. E quando o jovem retornou ao Brasil, após passar um período no exterior, ele foi interceptado no aeroporto. Segundo a corporação, a mãe tentou esconder o boné rosa e o moletom que estavam com ele. E na entrevista à Record, a mãe deste garoto disse o seguinte: fomos levados a uma sala com 7 autoridades e ele continuava com o boné e eu pedi que o retirasse por respeito às autoridades. Ainda de acordo com a investigação, a mãe tentou justificar que o moletom havia sido comprado durante a viagem, essa versão que na verdade foi desmentida pelo próprio adolescente, ao admitir que já possuía essa peça antes mesmo do crime acontecer. A polícia também destacou que o adolescente se contradisse durante o depoimento. O jovem afirmou que teria ficado dentro do condomínio no dia da agressão à orelha, uma versão que foi completamente desmentida pelas imagens das câmeras de segurança da área.
E temos aqui outras informações que o Ministério Público aponta inconsistências neste caso. De acordo com os laudos da polícia científica, Aurelia sofreu uma pancada contundente na cabeça, que pode ter sido por um chute ou algum objeto rígido, como um pedaço de madeira ou até mesmo uma garrafa. Ele foi atacado na madrugada do dia 4 de janeiro, por volta das 5h30 da manhã. A Polícia Civil afirma que ouviu 24 testemunhas e analisou mais de 1.000 horas de filmagens na região, em 14 equipamentos que captaram imagens para chegar ao autor do crime. E também foi identificada como prova a roupa utilizada pelo autor do crime, que foi registrada aí em filmagens. Além disso, um software francês obtido pela corporação analisou a localização do responsável durante o ataque fatal ao cachorro. E com a conclusão dessas investigações, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Estado, que argumentou ter identificado inconsistências e lacunas nesses relatórios encaminhados, consideradas insuficientes para a completa reconstrução desses acontecimentos. Agora, falando sobre o caso de Jeffrey Epstein, e-mails indicam que Príncipe Andrew pode ter compartilhado informações sensíveis com Jeffrey Epstein. Mensagens divulgadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sugerem envio de relatórios e detalhes de viagens quando ele era representante comercial do Reino Unido. E aqui nesta imagem, por exemplo, são fotos divulgadas nos arquivos de Epstein, mostrando o ex-príncipe Andrew de 4 sobre uma mulher. Aqui nos informa que o ex-príncipe Andrew pode ter repassado informações potencialmente confidenciais ao criminoso sexual Jeffrey Epstein, quando ainda atuava como representante especial do Reino Unido para o comércio internacional. Isso de acordo com os e-mails divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, quais seriam aí essas informações que o príncipe Andrew compartilhou? Aqui informa que uma mensagem de 30 de novembro de 2010, Andrew, então Duque de York, identificado no endereço eletrônico como The Duke, enviou ao financista relatórios sobre visitas oficiais ao Vietnã, Hong Kong, Shenzhen, na China e também Singapura. E o envio ocorreu o envio aconteceu apenas 5 minutos após o material ter sido repassado por seu assessor à época. E um outro e-mail de outubro de 2010, citado pela BBC, indica que o ex-príncipe também compartilhou com Epstein detalhes sobre viagens futuras aos mesmos destinos. Aqui nos explica o porquê que o príncipe Andrew perdeu o título. O ex-príncipe foi acusado de agressões sexuais por Virginia, que é a principal testemunha do caso Epstein, por fatos que teriam ocorrido quando ela era menor ainda de idade. Andrew sempre negou essas acusações. E a Virginia morreu em 25 de abril de 2025, ano passado, aos 41 anos, na Austrália. E a família informou tratar-se, na verdade, de suicídio. E aqui informa que no fim de janeiro, novas fotos sem data, incluídas nos chamados arquivos Epstein, voltaram a alimentar essas suspeitas. Na imagem, o ex-príncipe Andrew aparece ajoelhado inclinado sobre uma jovem com o rosto censurado. E também vieram a público e-mails nos quais Epstein teria sido convidado ao palácio para conversas em privado. Aqui informa que Andrew não se pronunciou recentemente sobre estes casos. E a próxima matéria ainda falando sobre o caso Epstein. Cúmplice de financista depõe a portas fechadas ao Congresso dos Estados Unidos, mas deve invocar o direito ao silêncio. A Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores, falará por videoconferência à comissão que investiga conexões de Jeffrey Epstein, como a gente consegue observar aqui os dois, Ghislaine e Jeffrey Epstein. Aqui nos informa que a Ghislaine, foi cúmplice aí do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, comparecerá hoje, nesta segunda,
a portas fechadas diante de uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, embora se espere que invoque o seu direito constitucional de não responder. Ela cumpre uma pena de 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores, deporá por videoconferência a partir da prisão perante o Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes. O colegiado, que é controlado pelos republicanos, investiga as conexões de Epstein com personalidades públicas e a forma como foram gerenciadas as informações sobre os seus crimes. Aqui também informa que desde a publicação, que aconteceu em 30 de janeiro, de novos arquivos governamentais relacionados a Epstein, dirigentes políticos e empresariais de todo o mundo se viram envolvidos em escândalos ou renunciaram por seus vínculos com o criminoso sexual, embora não se esperem novas acusações. E a Ghislaine Maxwell pretende invocar o seu direito constitucional de não se autoincriminar, que é garantido pela 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Os seus advogados solicitaram ao Congresso a concessão de imunidade para que ela pudesse testemunhar, mas os parlamentares rejeitaram esse pedido. E sem essa proteção, a defesa afirmou que recorrerá ao direito de não produzir provas contra si mesma. Os advogados de Ghislaine assinalaram o seguinte em uma carta: prosseguir nessas circunstâncias não serviria para outra coisa senão um puro espetáculo político. E o financista nova-iorquino foi condenado em 2008 por solicitar prostituição de uma menor. Em 2019, ele foi encontrado morto na prisão, enquanto aguardava o julgamento por exploração sexual de mulheres, incluindo menores de idade. Agora, outros assuntos aqui também em destaque no site de notícias do Jornal o Globo. Desmaios, correria e centro de São Paulo fechados. Detalhes do encontro entre megablocos que levou caos na capital. Em meio à superlotação, foliões derrubaram grades de contenção e enfrentaram reação de guardas municipais enviados para conter a multidão. Também temos outro destaque que Fluminense confirma título da Taça Guanabara com vitória contra o Maricá no Maracanã. E o tricolor já havia assegurado a taça com a derrota do Botafogo para o Vasco, mas garantiu aí o resultado positivo com gol de Kevin Serna. Temos aqui outros assuntos para a tecnologia. YouTube e Instagram serão julgados suspeitos de serem projetados para viciar as crianças. O TikTok e Snapchat também foram processados, mas fizeram um acordo por valor não divulgado. Temos aqui outros assuntos, também falando sobre a economia aqui no nosso país. Penduricalhos tem cerca de 3 mil nomes diferentes, ao que indica o levantamento da Transparência Brasil. O Pente Fino considerou as mínimas diferenças, mas são tantas ocorrências que os pesquisadores agregaram tudo em categorias, que chegaram a 60. Temos aqui outros assuntos na área da cultura. O Paulo Vieira faz um desabafo após ser filmado com câmera escondida. Ele afirma que se sentiu traído. O humorista levanta debate sobre limites da produção de conteúdo e critica o uso de óculos inteligentes sem aviso a pessoas no mesmo ambiente. Temos agora um destaque no Brasil que o STJ condena a escola a indenizar em 1 milhão pai de aluna morta em uma excursão escolar. A decisão unânime considerou como sucessão de falhas assombrosa a conduta da instituição de ensino em caso de 2015. E a Vitória Mafra, de 17 anos, foi assassinada por asfixia. Temos agora aqui no Rio de Janeiro, 3 pessoas morrem após árvore cair sobre carro na Rio Santos, em Angra dos Reis. Que informa que uma pessoa ficou ferida em estado grave no acidente. Isso de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
Temos aqui sobre o Rio de Janeiro, ainda falando sobre o estado, um celular levado a cada meia hora. A zona sul do Rio é o epicentro dos furtos de aparelhos no estado. Aqui nos informa que dados do Instituto de Segurança Pública mostram uma alta de 29% nesse tipo de crime ao longo de 2025, nessa região. O colunista Anselmo Góes escreve o seguinte texto: 2 blocos cariocas acumulam dívidas de mais de R$100 mil com o ECAD. Na lista de bons pagadores estão o Cordão da Bola Preta, Bloco da Anitta, entre outros. Também temos aqui outros assuntos também. Conheça a história da Congelados da Sônia, que é uma marca que acaba de completar 40 anos de existência. Temos aqui outros assuntos, que Rita Guedes deixa a série Arcanjo Renegado e não aparecerá na 6ª temporada. Temos também aqui que chefes assinam menu dos espaços mais luxuosos da Sapucaí. Agora falando sobre saúde e bem-estar, temos aqui uma primeira matéria. Saiba o que comer, como ventilar a casa e também outras dicas para insônia devido ao calor. Aqui informa que dormir bem em noites quentes nem sempre depende de ar-condicionado. Mudanças nos hábitos diários no ambiente podem fazer diferença na qualidade do sono durante o verão. Também sobre diabetes agora, o Ministério da Saúde inicia a troca do tratamento no SUS para a insulina mais moderna. A substituição da insulina NPH para a glargina começa em 4 estados, priorizando crianças, adolescentes e idosos acima de 80 anos. Temos agora um destaque sobre o AVC em bebês. Como uma terapia com brincadeiras pode devolver movimentos aos que têm o problema. Um estudo diz que horas diárias de prática guiada podem ampliar capacidades de meninos e meninas que tiveram essa condição grave de saúde. Agora sobre esportes. Carlos Eduardo Mansur escreve um teste para racionalidade. Como Botafogo e Flamengo vão encarar o mata-mata do estadual, será sintomático para aprender a escala de prioridades dos clubes em 2026, que inaugura aí a disputa paralela entre torneios locais e o Brasileirão. Temos outro assunto, conheça a dona da bola de Festival de Futebol Carioca, que acontece mês que vem. Uma das idealizadoras do Rio Foot Summit, a Isabel Barbosa, fala sobre a sua participação cada vez maior de mulheres no esporte. Ela afirma que ocupamos cargos de liderança. Temos outros assuntos para negócios e finanças. Entrega mais rápida de aplicativos pressiona robôs e humanos. A conta chega para os entregadores. Também temos aqui um destaque que o governo chinês recomenda bancos do país a reduzirem suas compras de títulos dos Estados Unidos, afirma a agência. Na coluna Valor Invest de hoje, um destaque é para o crédito privado. Veja recomendações de títulos para fevereiro. Agora nos assuntos em destaque na editora internacional do Jornal Globo, Premier britânico descarta a renúncia e está focado no trabalho em meio à polêmica por ligação de ex-embaixador com Epstein. Em menos de 24 horas, chefe de gabinete e diretor de comunicação de Keir Starmer pediram a demissão. Que informa que o premier britânico Keir Starmer está focado em seu trabalho e não pretende renunciar ao cargo em meio ao escândalo envolvendo o ex-embaixador em Washington, Peter Mandelson, e o criminoso sexual Jeffrey Epstein, isso de acordo com o porta-voz. Em menos de 24 horas, chefe de gabinete e diretor de comunicação de Starmer pediram a demissão. Aqui informa que o governo de Starmer enfrenta uma crise sem precedentes após as revelações sobre as relações entre Mandelson e Epstein. E falando mais uma vez sobre esse caso Epstein, diretor de comunicação do premier britânico pediu a demissão, como vimos anteriormente, menos de 24 horas após a renúncia de chefe de gabinete.
E aqui explica também que essa demissão aprofunda agora uma crise no governo britânico. Temos agora um assunto sobre a primeira mulher a governar, quem é a dama de ferro à frente do Japão. Primeira mulher a governar o país, a premier combina a agenda nacionalista, uma postura dura contra a China, e imagem pública marcada por disciplina de trabalho e um passado no heavy metal. Temos aqui outros assuntos, também falando agora sobre a tensão com os Estados Unidos. Em meio à crise energética, Cuba alerta em companhias aéreas sobre a falta de combustível a partir de hoje, desta segunda-feira. Fornecimento de querosene será suspenso por um mês, obrigando voos de longa distância a fazer escalas técnicas. Temos aqui outros assuntos. Para a tecnologia, ByteDance, dona do TikTok, lança uma nova versão do Cines, gerador de vídeos por IA, e o resultado impressiona. Temos aqui outros assuntos. Um segundo caso de sarampo é confirmado na Disneylândia da Califórnia. As autoridades agora alertam os visitantes. As autoridades orientaram que quem esteve nesses locais nesse período verifique o estado de imunização, já que essa doença pode manifestar entre 7 e 21 dias após a exposição. Agora, no site do Correio Brasiliense de hoje, primeiro assunto aqui nos informa que entre rosas e sirenes, amigos e familiares pedem justiça para Rodrigo Castanheira. Temos aqui outros assuntos em destaque para as eleições, política. Segurança pública vira trunfo de Lula para 2026 e mira a cooperação com os Estados Unidos. O presidente reposiciona discurso, foca no combate ao narcotráfico e articula comitiva de alto escalão para a viagem decisiva a Washington. Sobre o Congresso, CPME do INSS cancela a sessão após a apresentação de atestados médicos. Essa decisão foi confirmada pelo próprio presidente do colegiado, o senador Carlos Viana. Na esplanada, Fernando Haddad prepara a passagem de bastão no Ministério da Fazenda. Temos outros assuntos também em destaque sobre as eleições deste ano. Nicolismo ganha força e reorganiza a direita no país. Temos aqui sobre o tráfico, é um outro destaque. Policiais disfarçados na Feira do Rolo desmontam comércio de drogas. E em São Paulo, piloto é preso dentro de avião em São Paulo por abuso sexual infantil. A polícia aponta que o piloto usava documentos falsos para levar crianças e adolescentes a motéis, e uma mulher de 55 anos é suspeita de aliciar as próprias netas, que são crianças. Agora, mudando de assunto, temos aqui outros destaques para um acidente que policial é atropelado ao parar para prestar socorro em uma colisão. Para o caso Epstein, Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein, depõe em comissão nos Estados Unidos nesta segunda-feira. Agora, sobre o caso Pedro Turra, delegados se emocionam e testemunhas rompem o silêncio. Nos Estados Unidos, Trump diz que show de Bad Bunny no Super Bowl é afronta. Temos agora outros assuntos, falando sobre o Boletim Focus na economia. O mercado reduz projeção de inflação em 2026 pela quinta semana consecutiva. Para a previsão do tempo, a semana no Distrito Federal começa com céu fechado e alerta amarelo de chuva. Temos aqui sobre o Paraná, com 63% do corpo queimado, a advogada fala sobre recuperação. Agora, no caderno de cidades, temos aqui outros assuntos. O primeiro é para o direito do consumidor. Hospedagem ruim. Saiba como agir para garantir seus direitos. Sobre a chacina do Distrito Federal, que aconteceu na região, aqui a informa que este caso vai a júri no mês de abril e a pena pode ultrapassar 300 anos de prisão para os envolvidos. Temos outro assunto.
Classificação do crime pode alterar pena máxima de 12 a 30 anos de prisão. Temos também outros destaques. Na área da saúde, veja onde e como parar de fumar de graça no Distrito Federal. Com atendimento gratuito em 80 unidades, a rede pública do Distrito Federal oferece acompanhamento profissional para ajudar quem deseja parar de fumar. Temos aqui outros destaques, que o pai de João Miguel visita túmulo de filho após sair da Papuda. O menino de 10 anos foi assassinado em agosto de 2024 na região do setor de indústria e abastecimento. Aqui nos informa que na última sexta-feira, que foi dia 6 de fevereiro, João Francisco da Silva, que estava preso desde 2024, foi solto e visitou o túmulo do filho João Miguel, um menino de 10 anos que foi assassinado por um trio de adolescentes. João Miguel ficou desaparecido por quase 2 semanas e foi encontrado na região do setor de indústria e abastecimento, a 5 quilômetros de onde o menino morava. Aqui informa nessa história que o pai estava preso preventivamente há 2 anos no complexo penitenciário da Papuda por suposta tentativa de assassinato do cunhado. Em depoimento, a irmã de João Francisco disse que o marido agredia e que os irmãos agiram em defesa dela. Segundo o advogado de defesa Guilherme Augusto Nascimento, essa tentativa de homicídio foi desclassificada para lesão corporal leve. E Nascimento afirma que, quando assumimos o caso, tínhamos certeza de que não havia razões para o João estar preso e, muito menos, fundamentos legais para uma acusação de tentativa de homicídio. Temos aqui outros destaques. Agora, falando sobre meio ambiente, o Zoológico de Brasília abre enquete para escolher nome de filhotes de sagui. Temos aqui que a nota legal convoca donos de R$ 853,5 mil para retirar prêmios. Sobre a revitalização urbana, lojistas tentam resgatar comércio de Taguatinga. E no turismo, guia da cachoeira mais famosa do Distrito Federal, distância e melhores horários. Outros assuntos para investigação. Criminalista aponta por quais crimes Pedro Turra pode responder. Inclusive, temos aqui desdobramentos deste caso. A família de Rodrigo Castanheira diz que houve uma emboscada. Neste momento, o caso está a cargo do Ministério Público, que vai decidir se oferece a denúncia à Justiça ou pede novas diligências. O tio de Rodrigo Castanheira e a advogada apontam que ocorreu uma premeditação deste crime. Mudando de assunto, agora falando sobre política, temos aqui alguns destaques no site do Correio Brasiliense. Aqui informa que Lula parabeniza Seguro pela vitória em Portugal. Ele afirma que é uma vitória expressiva. E Camilo Santana diz que taxa de alfabetização dobrou no governo Lula. O ministro fez um pronunciamento oficial na noite de ontem, domingo, dia 8, destacando programas para educação na volta às aulas. Agora falando sobre um caso de importunação sexual que envolve o judiciário, defesa de ministro acusado de crime sexual critica vazamento. Para os advogados de Marco Aurélio Buzzi, a divulgação de informações protegidas por segredo de justiça é um truque sórdido. Também temos aí outros assuntos. Que Bolsonaro escreve carta de amor para Michele Bolsonaro. Ele afirma nesta carta que é 100% fiel a ela. O casal completou 18 anos de casamento, 5 dias após a prisão preventiva do ex-presidente. Agora, nos assuntos na Editoria Brasil, temos aqui o primeiro sobre a folia. Confusão marca o segundo dia do pré-carnaval em São Paulo. Temos aqui sobre educação. Militarização das escolas volta ao debate após erro e também denúncias. Temos também aqui sobre trânsito que uma queda de árvore derruba 3 postes em rodovia de Minas Gerais.
Um dos postes, conforme o Corpo de Bombeiros, caiu sobre um veículo em Nova Lima, que fica localizado ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Temos também aqui outros assuntos para São Paulo. Polícia apura morte de jovem após uso de piscina em academia. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima participou da atividade acompanhada do marido e logo depois ambos passaram mal. E antes de darmos continuidade com os destaques que estão aqui no site de notícias do Correio Brasiliense, faremos um breve intervalo e logo retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade aos destaques agora na editora internacional do Correio Brasiliense. Primeira matéria sobre a Venezuela, e aqui nos informa que Maria Corina diz que aliado foi sequestrado após deixar a prisão. O ex-deputado passou 8 meses detido e foi um dos cerca de 30 presos políticos que o governo da Venezuela libertou na noite de ontem, domingo, dia 8 de fevereiro. Falando sobre Portugal, 3 desafios do novo presidente português e como os brasileiros podem ser afetados. Antônio José Seguro derrotou André Ventura com um apelo ao voto moderado e a defesa de princípios democráticos, mas assumirá a presidência diante de um Chega fortalecido. Também temos aqui um assunto que o Irã condena uma ganhadora do Nobel a 6 anos de prisão. Além disso, ela foi condenada a 1 ano e meio de prisão por atividades de propaganda e será exilada por 2 anos em uma cidade. A ativista venceu em outubro de 2023 o Nobel da Paz por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã. Agora temos outro caso internacional, como o caso Epstein derrubou o braço direito do primeiro-ministro do Reino Unido, que informa que o chefe de gabinete de Starmer renunciou ao cargo ao assumir a total responsabilidade por ter aconselhado o premier a nomear Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos no ano passado. Agora, falando sobre a economia, temos aqui alguns destaques. O primeiro fala sobre o mercado. Big Techs turbinam corrida pela IA com investimento bilionário. Sobre o caso Master, BRB tem 180 dias para implementar plano de recapitalização. Aqui nos informa também sobre uma fraude bilionária. O caso Master atinge mercado de carbono e agora também preocupa os especialistas da área. E Banco Central recebe plano de recuperação do BRB e os valores ainda não foram definidos. Temos aqui alguns assuntos sobre o campeonato francês, já falando sobre esportes no Correio Brasiliense. PSG atropela o Olympique de Marselha e segue na liderança. Para o Campeonato Paulista, Rony marca pelo Santos e diz que seja o primeiro de muitos.
Também temos aqui um assunto para o futebol carioca, que Diniz enaltece a classificação do Vasco. Ele afirma que o importante era vencer. E o Correio Brasiliense, na área de esportes, também nos traz aqui um obituário em destaque. Adriano Gomes de Lima, medalhista paralímpico, morre aos 52 anos de idade. Agora, temos aqui outras matérias na área de saúde. Colírio feito com sangue do paciente amplia tratamento de olho seco. Pesquisa brasileira desenvolve colírio biológico a pessoas que não respondem às lágrimas artificiais. E a síndrome atinge até 30% dos adultos e agora cresce entre os jovens por causa do uso excessivo de telas. Temos aqui outros assuntos para o corpo humano, sobre as 5 melhores sensações que o corpo humano pode sentir. E também temos um destaque para a hanseníase, diagnóstico, tratamento disponível e o desafio do preconceito. Apesar da baixa transmissão e do tratamento gratuito pelo SUS, a hanseníase ainda enfrenta estereótipos históricos. Informação e diagnóstico precoce são essenciais para interromper a transmissão, evitar sequelas e também combater o preconceito. E de acordo com o estudo, ainda falando sobre saúde, agora tratando aí da longevidade, variedade importa mais do que volume de exercícios. Um estudo feito em Harvard com dados de 100 mil pessoas acompanhadas por 30 anos indica que aquelas que se dedicaram a mais modalidades de atividades físicas têm aí um menor risco de morte, mesmo quando a quantidade total da prática é semelhante. Temos aqui agora, na editoria de Educação em Carreira, confira a lista com 65 cursos abertos e 16.894 vagas. Temos aqui outros assuntos que técnico de enfermagem desponta como a segunda carreira mais demandada. E Sobradinho e Sol Nascente ganham campus do IFB. E aqui temos um artigo também, quando todos falam, comunicar bem vira poder. Em um ambiente digital marcado pelo excesso de vozes, a comunicação clara, humana e emocional deixou de ser diferencial e passou a ser condição para existir profissionalmente. Agora, no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto. Maioria da Câmara e do Senado apoia a CPI do Master. Governo e oposição travam disputa pelo protagonismo e enfoque da investigação no Congresso, mas a cúpula do Legislativo resiste a essa iniciativa. Temos aqui, falando já sobre o Carnaval deste ano, novos vídeos do pré-Carnaval de São Paulo mostram uma superlotação, empurra e foliões também passando mal. Passagem de 2 blocos, ou melhor, de 2 megablocos na região da Consolação, no último domingo, terminou em confusão no centro da cidade. Aqui informa que a Prefeitura, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros disseram que não houve uma ocorrência de maior gravidade, como a gente pode observar aqui as lotações nos blocos de pré-carnaval aí de São Paulo. Temos outros assuntos também em destaque. Para o investidor, estudo da FGV revela quais são os melhores bancos para você investir. Temos aqui um destaque internacional. Príncipe William e Kate estão profundamente preocupados com as revelações sobre Epstein. E aqui no Brasil, a Justiça determina a paralisação imediata de operações da Vale no Complexo Fábrica, em Minas Gerais. E procurada, a mineradora diz que já havia interrompido os trabalhos no local. Agora, no site de notícias do Supremo, temos aqui o primeiro assunto, que é um destaque para a Rádio Justiça. Entrevista com especialistas sobre proteção constitucional ao meio ambiente é um dos destaques dessa segunda-feira.
Aqui informa também que na programação, decisão do STJ que rejeitou o reconhecimento de uso capião sobre imóvel situado em área de preservação permanente. Também estará em destaque na Rádio Justiça desta segunda-feira. Temos também outros assuntos que partido questiona no STF gestão fiscal do governo. O partido PL alega exclusão de 89,9 bilhões de reais dos limites fiscais entre 2024 e 2025. Temos aí outra matéria que o Supremo dá prazo de 24 meses para que o Congresso edite lei sobre mineração em terras indígenas. A decisão do ministro Flávio Dino reconhece a omissão legislativa na regulação da matéria e estabelece regras provisórias que valerão até a edição da lei. Temos outros assuntos que Centro de Estudos Constitucionais do STF amplia diálogo institucional com o Núcleo de Pesquisa do Peru. Temos uma outra matéria também que nos informa que o STF suspende por mais 60 dias ação sobre propaganda de medicamentos e alimentos potencialmente nocivos à saúde. O ministro Cristiano Zanin explicou que a medida busca permitir a continuidade das tratativas entre as partes para alcançar consenso sobre regras de autorregulação. E uma nova audiência de conciliação foi marcada para 11/5. Temos aqui também a informação que a iluminação do STF em fevereiro destaca campanhas de saúde, direitos e também cidadanias. Essas iluminações transformam a fachada do tribunal em espaço de diálogo simbólico. Temos aqui outros assuntos em destaque, que a STF prorroga prazo de inscrições para pesquisa no Centro de Estudos Constitucionais. Os pesquisadores interessados no tema o ensino do direito constitucional no século XXI podem enviar suas contribuições até o dia 27 de fevereiro. Também temos uma outra matéria aqui no site do Judiciário que o STF determina ao governo do RJ que apresente imagens de operação nos complexos do Alemão e da Penha. O ministro Alexandre de Moraes também determina que a MP estadual esclareça a sua participação em todas as fases da operação. Já no site da Agência Brasil, temos aqui um primeiro destaque internacional. Final do futebol americano vira festa multicultural pró-imigrantes. A escolha do cantor porto-riquenho Bad Bunny desagradou o presidente Donald Trump, que se manifestou contrário à presença do artista no evento. E ainda falando sobre assuntos internacionais, temos aqui que o Tribunal do Irã condena Nobel da Paz a mais 7 anos e meio de prisão. E esta é a 8ª sentença contra ela em 25 anos de ativismo contra o regime. E Lula parabeniza a vitória de Antônio Seguro nas eleições em Portugal. E o Brasil seguirá trabalhando para fortalecer as relações bilaterais. Falando agora sobre o Brasil, temos aqui alguns destaques. Após vazamento, a Justiça paralisa atividades da Vale em complexo de Minas Gerais. A Vale fica sujeita agora a multa diária de 100 mil até 10 milhões de reais. Para a economia, o mercado reduz previsão da inflação para 3,97% este ano. A estimativa para o PIB é 1,8% em 2026. Temos também aqui outros assuntos sobre carnaval. Coletivos no Distrito Federal encontram na folia um caminho para o autocuidado. Também na política, temos a notícia que o senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado.
Temos aqui também sobre a Venezuela que o opositor Guanipa é solto enquanto continuam libertações. Os Estados Unidos pressionam Venezuela para liberar presos políticos. E por último, temos aqui a notícia que a Defesa Civil de São Paulo retoma gabinete de crise após a previsão de chuvas. Foram registrados alagamentos e também deslizamentos em várias cidades da região. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias do nosso país. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência.